Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Todos sempre tentaram desvendar essa vida da matéria, sempre todos procurando o porquê de tudo, a maior pergunta de sempre, de onde viemos, para onde nós vamos. E na Bíblia, na fase bíblica, ou na Gênese bíblica, fala sobre uma serpente. E eu pergunto, essa serpente foi bem interpretada? Se interpretássemos bem a serpente, já teríamos sabido o porquê da origem? Todos são feitos por duas energias do chão, transformadas em líquido, que é o sêmen, que se transformou nesse conjunto de máquinas elétricas e magnéticas. Para ver que a mecânica material é uma serpente, ela faz os seus filhos, depois destrói os seus filhos, dizendo: o que é da terra tem que ser enterrado. Por a natureza, por que a natureza é assim? Porque é uma natureza deformada. E por ser deformada, vive desconhecida de si mesma. O pensamento não sabe por que ele assim é. A imaginação não sabe por que ela é assim. E é por isso que todos vivem desconhecidos de si mesmo. Parece que conhecem tudo e não conhecem nada, vivendo desconhecidos do porquê da existência desse nada. O interessante dessa mensagem que o racional superior passa para a humanidade a respeito da serpente, e usando aquela simbologia que ficou na Gênese bíblica, que precisa ser realmente bem entendida, e que a ciência prova que há uma serpente construindo a vida. Então, estamos aqui com o Dr. Carlos, que a qualquer momento me interrompa, por gentileza, sobre a questão da formação do genoma, né? Que agora está descoberto, que há 5.000, 6.000 anos passados, ninguém sabia da existência desse tal genoma, DNA. E que hoje nós temos a reprodução humana dos seres de matéria, sem essa alegoria do pecado, por gentileza, isso não é o tratamento que nós queremos dar aqui, mas sim um tratamento mais embasado, com base ecológica e até científico, que tem uma base de verdade, porque pode ser experimentado. O nome serpente é para fazer essa ligação dos conhecimentos que está no universo em desencanto, entendam bem isto. Então, nós temos hoje a reprodução de um ser humano, é feito com um gameta masculino, que é chamado de espermatozoide, e um gameta feminino, chamado de óvulo, e que esses dois gametas têm a metade do número de cromossomos de todas as demais células do corpo. Naturalmente, eles se somam na fecundação, em que o espermatozoide penetra o óvulo. Pode me corrigir, doutor Carlos, se for o contrário. Então, o espermatozoide penetra o óvulo, aquela informação vai de metade dos cromossomos, a outra informação está à espera dele, vai somar e, é claro, todos os cromossomos passam a ter os 46 genes, né? E então, essa é a comprovação científica de que há uma união de duas partes, duas energias. E o que costura essas duas energias é uma serpente magnética, que ninguém estava percebendo a interação do campo magnético da Lua. É a serpente magnética da Lua? É. Associem. Verifiquem que a gestação depende da Lua. A fecundação que se dá do espermatozoide com o óvulo tem que ter uma lua certa para isso. A lua que a mulher está regulando com aquela lua. Então vejam que a lua, eu não vou entrar nesse detalhe, caso o Dr. Carlos queira, por gentileza, é só para explicar que o termo serpente magnética é a força magnética, o potencial magnético, que vai pegar os dois gametas e vai começar a construção. Vem aí o primeiro sêmen que vai formar o corpo humano. Esta é a parte que o racional superior chama de sêmen, ou semente. É quando soma os dois.
E aí nós temos uma revisão rápida. Doutor Carlos, eu preferia que o senhor fizesse aí alguma observação nesse aspecto da biologia, que hoje nós temos provas e comprovações disso, com essa ilustração bíblica da serpente, que a serpente é que costura aquela espiral do DNA. E se esta minha colocação inicial foi correta sobre a questão da soma dos cromossomos, né? Ou dos genes, agora eu sou químico, mas eu sei que é uma soma. E me corrija onde for necessário, porque depois eu gostaria de retomar no livro Universo em Desencanto, que ele nos dá o mapa das 3 fases em que isto foi criado e se estabeleceu para ser da forma que é. Então vamos analisar da forma que está hoje, que nós conhecemos, para depois entrar na gênese, na parte cosmogênica, na parte cosmogônica, para entender essa cosmologia que nós estamos hoje. É verdade. As informações que você falou, todas corretas, Porfírio, com certeza 100% corretas. O estudo do DNA só foi concluído, os primeiros estudos, né, para provar que tudo está no DNA, década de 50, rendeu o prêmio Nobel para os 2 cientistas, né? E é feito estudando com microscopia eletrônica. A microscopia óptica não chega nem perto para estudar o DNA. E são realmente um genoma de ser humano completo, são 46 cromossomas, metade do pai e metade da mãe. O do pai vem pelo espermatozoide e o da mãe está lá, um óvulo líquido, esperando, fértil, pronto, né? A mãe está ovulando. Agora, a questão da Lua, ela é muito forte. Você comentou da menstruação, do ciclo menstrual, todo mundo sabe que é assim, né? As mulheres que convivem muito, um grupo de mulheres que convive bastante intensamente, vão sincronizando o seu ciclo menstrual. Por quê? Porque a fase de descarregar o magnetismo do corpo, né? Mulher é um aparelho de carga e descarga, tem que descarregar uma vez por mês, senão aquela energia magnética começa a perturbar a mente da pessoa, da mulher, né? Então, a questão da Lua está ligada ao magnetismo. E tem muita pesquisa mostrando que as mulheres, sem saber que estão ovulando, porque no artifício agora não se presta mais atenção nem na fase da Lua, e tem um remédio para evitar, um monte de coisa que desconecta da natureza. Mas o fato é que, se estiver ovulando, a mulher se veste muito melhor, se cuida melhor, sem saber que está ovulando. E mostrando, foram pesquisas, várias pesquisas feitas sobre isso, mostrando para os homens fotos da mesma mulher, eles todos escolhem, não, essa aqui ela está mais bonita. Ou então, se são várias mulheres, eles vão escolher aquela que está ovulando pela foto, mas ela estará ovulando. Então, essa influência da Lua... Atração magnética. Atração magnética, essa influência psicofísica, chega nos hormônios, isso é indiscutível. E a questão do DNA se conectar, o do pai, né, o genoma do pai, que é meio nosso, com o da mãe, a outra metade, é por uma questão também magnética, né? Até o espermatozoide que vai ganhar a corrida, que são milhões em cada ml de sêmen, né? Cada mililitro de sêmen tem milhões de espermatozoides. Hoje em dia se sabe que nem todos são os que interessam para a natureza. Tem uns que são guerreiros, tem uns que são para proteger aquele que é o mais importante, mas aquele que vai ganhar também ele está potencializado energeticamente. Aí se é pela Lua ou pelo Sol, eu não sei. O que nós podemos falar neste sentido, sobre o Sol, a Lua, o racional superior diz que o Sol também é uma serpente, que as estrelas também são serpentes, serpentes magnéticas, que é a energia base da construção. Se entenderam razoavelmente, que uma explicação foi muito rápida, quem conhece biologia vai dizer assim, poxa, mas vocês não falaram nada da biologia, mas nós não queremos falar da biologia, dos cromossomos, usamos isto apenas como referência. Por quê? Se a natureza assim é, por quê? Por que que a natureza é assim? O Universo em Desencanto nos mostra e aponta que, antes de ser assim, era de uma outra forma. A fecundação que se dá em outro nível de energia e não na matéria. Porque a matéria é criada pela Lua. A Lua é o ser que cria a matéria, que nos dá essa consistência, isso provado cientificamente, só que não entendido assim.
Mas no Universo em Desencanto nós temos os 21 degraus da formação deste mundo, criação do mundo elétrico e magnético, e no sétimo degrau, neste sétimo degrau, que, resumindo assim para quem não conhece nada da cultura racional, perdão, mas procure conhecer, uns tantos habitantes do mundo racional penetram uma planície de energia pura, limpa e perfeita, de massa cósmica não pronta, e por isso se deformou e degenerou, e nessa penetração os seus corpos foram à extinção naquela parte que não estava pronta, e as suas vidas foram recolhidas num foco de luz que deu origem ao Sol. E os corpos destes habitantes foram extintos, uma parte na goma, outra parte na resina, que é aquela associação bíblica da goma, Adão, Eva, a resina, a água e terra. Então, os corpos dos racionais se extinguiram na água, se extinguiram na terra e formaram corpos masculinos e formaram corpos femininos, respectivamente, água e terra, que são a correspondência ou os antecessores do que nós hoje chamamos de gametas, espermatozoide e óvulo. Perfeito? Então, os corpos dos racionais materializaram na água e na terra, formando os dois sexos universais. E estes dois sexos, isso é na parte da cosmogenia. Então, a cosmogenia vai até o sétimo degrau, quando começa a formação da Lua. Na formação da Lua, que ela começa a formar, aí ela começa a criar alguma coisa diferente, que vem no oitavo degrau, exatamente o que o racional nos diz. Começou aí a reunir as virtudes da água e da terra, e eu tenho a impressão que essa vírgula que está aí na descrição talvez não fosse uma vírgula, talvez fosse um ponto, isto é para se estudar. E ele diz, veio aí a origem das estrelas. Mas a origem das estrelas não é dessas duas reuniões. Essas virtudes que estão se reunindo é para formar corpos à semelhança, em primeiro grau, à semelhança do que hoje a natureza faz com os dois gametas. Estão entendendo o que eu quero insinuar? Vamos provar isso e estudar. Então, esta proposição de entendimento é que, a partir do oitavo degrau, das 21 eternidades, ali começa a reunir as virtudes dos corpos que estão na água e os corpos que estão na terra, como se fossem os gametas. Ainda não são gametas, porque é a parte cosmogônica, são corpos de energia, eles são eternos, eles não se deterioram. Ainda não é matéria, a matéria começa aí, a partir daí, que a Lua começa a formar a matéria a partir do sétimo degrau. Então, no oitavo degrau entra uma forma secundária de penetração. Na primeira eternidade, que nós podemos entender, os 7 primeiros degraus, uns tantos habitantes penetram a planície. Na segunda eternidade, as duas partes da planície que estão divididas em água e terra, uma penetra a outra. E agora já é fácil de deduzir que, a partir do 15º degrau, a reprodução dos aparelhos passa a ser feita pelo homem e pela mulher. Ou seja, o que era feito pela água e pela terra, até o 14º, começa a partir do 15º, 16º degrau, a preparação dos aparelhos, que é onde começa a dilatação dos órgãos, a informação preciosíssima que o racional superior nos dá. Então, ali começa a dilatar os órgãos de quem? Dos corpos que estavam sendo formados ali pela Lua, que a Lua também vem se formando, começando a fazer o primeiro quarto, muito tempo depois, a matéria vai ganhando a forma da matéria, e aí num terceiro nível, ou terceiro ciclo, podemos assim dizer, de penetração, de deformação. Compreenderam? O primeiro é a cosmogênese dos tantos habitantes penetrando a parte que não está pronta para entrar em progresso. A segunda parte é a interpenetração da água e da terra, à semelhança do que hoje nós temos na biologia, os gametas, reunindo, e a partir da 16ª ou 17ª, nós temos então aí o que era feito pela água e pela terra passou a ser feito por aparelhos. A mulher representa a terra, o homem representa a água. Ou melhor, o aparelho feminino não é só a mulher, porque isso se repete para todas as classes de vida. É que na primeira classe eram todos racionais. Era só o homem e a mulher. E aí é que começa a geração de outras formas de vida dentro da matéria.
A partir do 15º degrau é que o racional nos informa. Começou a criação da bicharada. Então, a categoria de vida deixou de ser cosmogonia para ser uma cosmologia. E aí vem o pingo d'água, que o racional superior, em várias lições, ele fala. Um pingo de água de ação cosmológica, que para ele ser formado tem que ter o antes de ser. É muito elevado, é muita informação, mas de preciosidade para quem quiser estudar. A cultura racional, nessa descida dos 21 degraus, além destas informações, tem muitas outras, mas ela não dá. Ele não dá uma informação assim, que muitos olham assim, mas que coisa, não dou a menor importância. E aí está o porquê que hoje 2 cromossomos, gameta masculino e gameta feminino, se associam para formar um ser de matéria, em que o sexo do novo ser não é determinado necessariamente por este ou por aquele, é pelo que estiver mais forte, na hora da centelha magnética que vai costurar o primeiro DNA, a primeira molécula, que é aquela molécula que depois que está com essa formação, com todas as informações que já foram acumuladas, que a natureza ali escreve, é isto que o DNA está nos revelando, vem todas as informações dos corpos anteriores, essa coisa toda, está tudo escrito ali, é só saber ler. Né? Por enquanto a gente lê 2 ou 3 ou 10, não chega a 10% do DNA. E tem aquela parte que considerava um lixo, que agora é que está vendo o que tem lá dentro. Então, o que tem nessa informação é toda a história pregressa de outros mundos que veio dar origem a esse sistema reprodutor, que a natureza adotou esta forma de reprodução justamente para acelerar o processo. Mas qual processo? O processo de retorno de todos aqueles corpos que se extinguiram na água e na terra, que tiveram que se reunir para formar outros corpos e que estes outros corpos tiveram que passar para a forma de aparelhos para acelerar. E a natureza, igual uma serpente, por isso que existem as serpentes no mundo. As serpentes criam os filhos e depois os devoram. Nós somos os feitos da matéria. As serpentes de matéria são 3, o Sol, a Lua e as estrelas. Leiam sobre isso e estudem, verifiquem isso. Então, essa linguagem mito-poética bíblica vem dar a substância ao que o racional superior, com base nessas provas e comprovações, nessa preparação toda que foi necessária, e agora ele mostra. São 3 gestações ou 3 formações. A cosmogenia dos habitantes de massa cósmica, que se extingue na água e na terra, a cosmogonia, que é a reunião das virtudes que estão na água e na terra para formar os novos corpos, e a cosmologia, aonde um corpo de energia no espaço, que a coisa não acontece de graça, podemos explicar isso em outros, dar detalhes, é que a parte do raciocínio, que isto aí é a parte da matéria, da mecânica material, a parte do raciocínio é aquela parte que fica no Sol, que vai se subdividindo depois nas 7 partes, conforme elas vão sendo formadas. Então, o raciocínio está subdividido em 7 partículas. E este corpo de energia é que dá origem à formação racional destes corpos que estão no chão, na matéria. Não sei se deu para entender. Para quem está estudando a cultura racional, tem certeza que uma luz muito forte se acendeu. Para quem ainda não conhece a cultura racional, fica aquele recado importantíssimo. Nada acontece por acaso. Tudo que acontece hoje, que a ciência ainda não consegue desvendar, a cultura racional está com todos os elementos prontos para explicar, sem entrar em desacordo com a ciência, sem entrar em desacordo com a religião, como aqui tentamos mostrar isso rapidamente, em que a história de Adão e Eva, a representação simbólica da água e da terra, essa coisa toda que é muita, muita informação, mas o universo em desencanto nos prepara para trabalhar isto. E com que finalidade? A finalidade do retorno. Isso é que é mais importante. Oswaldo. Só um complemento aqui rapidinho. Linguagens, a gente tem que sempre explicar que é forma de transmitir um conhecimento. Basicamente, tem a tecnocientífica, tem a mitopoética, tem a místico-religiosa, que foi falado muita coisa aqui, e tem a linguagem racional, que é simples para o alcance de todos, que o racional diz que é a linguagem da nobreza do povo. E, finalizando, em antropologia, etnologia,
se diz que símbolo representa e veicula uma energia. Símbolo, né? Vem lá do grego, aquilo que ajunta. Diabolo é o oposto disso, aquilo que separa, né? Então, a linguagem do racional é essa. Só um último do último. Hatha Yoga. Ra, sol, Tha, lua, yoga, síntese, união. Para ver que isso tudo está em todas as línguas, em todas as culturas. Cultura racional é para o terceiro milênio, para todos. Obrigado pela sua atenção. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like, se inscreva no nosso canal e não perca tempo. Conheça o livro Universo e Desencanto, Cultura Racional. E salve!